Boa noite. Vamos começar o nosso culto nesta noite em adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Logo após eu vou ler uma palavra introdutória e o grupo de louvor já vai estar adorando a Deus juntamente conosco com seus louvores. Senhor nosso Deus, gratos estamos aqui na Tua presença uma vez mais para Te adorar e Te pedir a Deus que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria. Venha, Jesus, curar o coração daqueles que se encontram feridos, encorajar aqueles que estão desencorajados e guardar-nos debaixo da Tua potente mão. Nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe e abra o nosso entendimento para que nós continuamos Te adoramos de qualquer forma, em qualquer circunstância. Queremos levantar o Seu nome e Te enaltecer acima de tudo e acima de todos, que o Senhor reina em nossos corações e em nossas vidas. Amém. Vou ler uma palavra aqui, antes de nós começar, antes do grupo de louvor, que se encontra no livro de Salmo 119, é um livro, um salmo muito bonito. Eu vou ler para a nossa meditação, somente o primeiro versículo, não vou tomar mais tempo. Diz assim: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Amém? Grupo de louvor está adorando a Deus juntamente conosco agora. Isso, ok. Graça e paz, amados. Mais uma noite, mais um dia na presença do Senhor, para louvar, para aprender, para guardar nos nossos corações palavras, estatutos e mandamentos de Deus. Que seja um dia, uma noite abençoada, como todas as outras têm sido em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração.
presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, eu te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, Receba os nossos louvores, que suba até o teu trono da graça como cheiro suave às tuas narinas, Deus. Que o nosso louvor suba até o Senhor e a tua glória desça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pode
limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
teu trono de graça o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. nome de E Jesus, declaramos, Deus. Pai, que rendido Deus, estamos sobre nós a diante cada do dia, Senhor. Pai. Senhor, Vem, que Espírito possamos Santo nós de Deus. diminuir para que o Senhor tenha total cresça, Deus, liberdade, Pai, em nós, em cada sobre um as de nossas nós, Senhor. vidas. Ser conosco, Passeia, em nome de Deus, Jesus. passeia, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Graças a Deus. Estou aqui orando a Deus, esperando que a Mariana chegue para traduzir, mas a Mariana não chegou. Acostumamos com a tradução, é boa porque temos nossos irmãos ali, os americanos. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias para receber a mensagem nessa noite, que Let's não, open our Bibles to receive the message tonight. não vai ser muito longo e eu não trago nada novo, mas trago uma palavra que se renova. It won't be a long word, but it's a word that is new. É uma palavra que se renova. Oh, it's a word that renews itself. Apocalipse capítulo 5. Revelations chapter 5. Eu vou ler todo o capítulo vou ter até o de 1 até o 10 para termos melhor entendimento no I'm que going diz a to read palavra. the whole chapter from 1 to 10 so that we have a better understanding of it. Diz assim a palavra: The word says, E vi na destra do que estava sentado sobre o trono and on the right side of the one who is sitting above the throne, livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. a book that is written on the inside and the outside, sealed with 7 seals. E vi um anjo forte bradando com grande voz, And I saw a strong angel crying out with a loud voice, Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? "Who is worthy to open the scroll and break the seal?" E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. And nobody in heaven or under the earth, and nobody in heaven on the earth or under the earth could open the scroll, nor look at it. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. And I was crying a lot because nobody worthy was found to open the scroll or look at it. E disse-me um dos anciões: Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. And one of the elders said, "Do not cry. Here is the Lion of Judah, the root of David, who conquered to open the book and open the 7 seals." E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Then I saw within the throne and the 4 living beings in the middle of the elders a lamb standing,
had been killed, and he had 7 horns and 7 eyes, that are the 7 spirits of God, sent through all the earth. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, And came and he took the scroll from the right hand of the one that was sitting above the throne. e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. And he opened the scroll. Missing that. Can't see it. E havendo tomado And having taken the scroll, os 4 animais, the 4 living beings and the 24 elders prostraram-se diante do Cordeiro, laid down in front of the Lamb, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, all of them had harps and golden bowls full of incense, que era as orações dos santos. that are the prayers of the saints. E estavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. And they sang a new song, saying, Worthy are you of taking the scroll and open the seals, because you were sacrificed, and with your blood you bought for God men of every tribe and every tongue and every people and every nation. And for our God, E para o nosso Deus fizestes sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. and for our God you made the kingdom and the high priests, and they will reign above the earth. Amém? Para nós entendermos um pouco sobre a Escritura, que João chorava muito aqui, For us to understand the scripture that John was crying here, porque João chorava muito porque ele não havia ninguém capaz de abrir e nem olhar para o livro que estava selado no céu, John was crying a lot because there was no one worthy to open or look at the book that was sealed in heaven. Vamos falar um pouco sobre esse livro? Let's talk about this book. Nós aprendemos todo o tempo na nossa vida cristã, principalmente para nós brasileiros, que We learned during our Christian life, especially for us Brazilians, Jesus tinha morrido e ressuscitado para nos salvar. Isso é verdade. that Jesus died and came back to life to save us, and that is true. Mas não foi somente para isso que Jesus morreu. Isso a cereja do bolo. É o principal motivo da morte de Jesus, foi para nos resgatar das mãos do inimigo. So that wasn't the only reason that Jesus died for. That's the cherry on top of the cake. Jesus died to rescue us from the hands of the enemy. Mas também Jesus morreu para nos trazer de volta a terra que era nossa por direito. But also Jesus died to bring us back to the earth that was ours by right. Nós ouvimos falar que Satanás morava no céu, mas Satanás nunca morou no céu. We hear that Satan used to live in heaven, but Satan never lived in heaven. Quando era Lucifer, me desculpa, de Satanás, Lucifer, que significa anjo de luz, antes dele querer ser semelhante ao Altíssimo, So Lucifer means the angel of light. Before he wanted to be the same as God, ele propôs no seu coração e disse: subirei aos céus e farei um trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. yeah, so he said to himself in his heart, I will go to the heavens
and I will make myself the same as God. Ele não quis ser maior que Deus porque ele sabia que não podia ser maior que Deus. Ele conhece Deus. He knew he couldn't be above God because he knows God. Mas ele teve a presunção de querer ser semelhante. But he was presumptuous enough that he wanted to be alike, the same. E foi isso que ele usou para enganar. Não enganar, ele não enganou. Ele usou de má fé com Eva no jardim do Éden. And that's what he used against Eve in the Garden of Eden. Ele diz para Eva que ela poderia comer do fruto, que ela ficaria conhecedora de todas as coisas, assim como Deus também conhecia. He told Eve that she could eat of the fruit and then she would have the knowledge, the same knowledge as God. Ele não mentiu, porque realmente, quando ela comeu, ela teve ciência que estava nua. E antes ela não sabia disso. So he didn't lie. When she ate of the fruit, she had the knowledge that she was naked. So he didn't lie to her about that. Ele usou a verdade, mas a intenção dele foi usou a verdade para o seu ganho próprio. Ele usou a verdade realmente, mas o que estava atrás da intenção desse uso da verdade foi de destruir Eva. Indeed, he used the truth for himself to trick Eve. Porque ele sabia que Deus, quando criou o homem, ele disse: dominais sobre todos os animais da terra, sobre tudo. Because he knew that when God created man, he told man that you will rule above all the animals of the land and everything. E ele era que fazia esse papel aqui na terra. Antes dele querer ser semelhante a Deus, ao Altíssimo, ele que dominava, andava sobre pedras afogueadas aqui. E nós viemos e ocupamos o seu lugar. E ele ficou furioso com isso. Because the enemy was the one that used to roam the earth doing that part. But then, humanity came and took his place. And he got angry at that. Por isso, ele vem desde o jardim do Éden, tentando destruir o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, porque ele não aceita perder para nós. And that's why that since the Garden of Eden, Satan has been trying to destroy man, because he cannot accept that we took that place from him. Aqui no versículo 10 do capítulo 5 de Apocalipse diz assim: In Revelations 5:10, e para o nosso Deus fizestes reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. and to our God you made kings, priests, and And high that's a priest, different one, and high priests, and they will rule over all the earth. entendamos que podemos confirmar isso em outros versículos na Bíblia, We need to understand that we can find that in other places in the Bible, que Deus deu a terra aos homens. that God gave the earth to men. Em Salmos capítulo 115, versículo 16, In diz Psalms assim: 115, 16 says, Salmos. Yeah. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. The heavens are the heavens of the Lord, but the earth he gave to the Son of Man. A terra o Senhor deu a nós, os filhos dos homens. The earth the Lord gave to us, the Son of Man. E aqui, sabe por que João chorava muito? And here, do you know why John was crying so much? Porque aqui estava a escritura da terra. Because here was the scripture of the earth. E João chorava muito porque não havia um homem capaz de ler e nem olhar e abrir esse livro.
que era a Escritura. And John was crying a lot because he couldn't see anybody worthy of opening or even reading the scripture. Não me entendam mal no que eu vou dizer, pode chocar vocês. Don't misinterpret what I'm going to say to you. I might shock you. Nem Deus era capaz de abrir o livro. Not even God himself was capable of opening the scroll. Porque necessitaria de homem. Because it needed a man, E Deus não é homem. and God is not man. Deus é espírito. God is spirit. Para isso, And for this, ele enviou Jesus, que nasceu de mulher, se fez homem, he sent Jesus, who was born of a woman and made himself man. Lembra que eu disse que Jesus não morreu somente para nos salvar? Remember I said Jesus didn't die just to save us. Jesus nos salvou, mas após a salvação, Jesus saved us, but after he saved us, a Bíblia diz assim: eu vim para que tenhais vida e viva com abundância. I came so that you might have life and life in abundance. Muita gente aceitou o Evangelho, aceitou Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim será salvo. A lot of people accepts the scripture, and it says, Jesus said, he who believes in me will be saved. Ok, está salvo. E aí? Okay, you're saved, and A Bíblia diz que nós temos que comer o melhor da terra. the word says we need to eat the best of the land. Eu não estou aqui sendo irresponsável I'm not e here being irresponsible, tentando massagear ego humano trying to massage your human ego e te dizer que você é melhor ou pior do que ninguém, and mas tell you that you're aqui, better or worse than anybody. mas eu estou aqui para te encorajar no que a Bíblia diz. But I'm here to encourage you on what the Bible says. A Bíblia diz que nós somos o que somos. The Bible says we are what we are. Se a Bíblia diz que a terra é nossa, If the Bible says the earth is ours, Satanás vai lutar a vida inteira para não deixar que tomamos posse. Satan will live out all of his existence so that we do not take hold of that. Porque ele sabe que nós temos valor. Because he knows we have value. E muita gente usa desse valor, And a lot of people uses this value. alguém que sabe que você tem esse valor e tenta te manipular com esse valor, Someone that knows you have value and tries to manipulate your value, como Satanás. like Satan does. Cuidado com ofertas, irmãos. Beware of gifts. Porque Satanás chegou perante Jesus oferecendo a ele. Because Satan came before Jesus offering him, Em Mateus capítulo 4, Matthew 4. vamos ver o que está escrito. É Mateus capítulo 4. Let's see what is written on Matthew 4. Diz assim: novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Again, the devil took him to a high hill, and showed him all the kingdoms of the earth and the glory of the kingdoms. And he said to him, I will give all of this to you if you kneel before me and worship me. Aí ele está mentindo, Here he's lying, porque ele não tinha nada para dar. because he had nothing to give. A terra não era dele. The earth is not his. A terra era nossa, The earth was ours. só estava fora das nossas mãos porque ele levou Eva a pecar e Eva perdeu esse controle. Only that the earth was outside of our hands because he tricked Eve into giving that over. E ele oferecendo Jesus o que era nosso. And here he's offering to Jesus what was ours. Mas Jesus já tinha propósito em seu coração, ele já teria que morrer para que nós reestabelecesse essa terra. But Jesus already had purposed in his heart that he was going to die so that we could Restore restore the our word to us.
E ele, sabendo disso, Jesus o repreendeu com a palavra. And this Jesus learned through the word. Está vendo aqui como que Satanás usou de engano com Eva? Ele usou a verdade com a intenção de enganar. Do you see here how Satan tricked Eve with the truth, but with the intent of misguiding her? Mas com Jesus, ele tentou usar a mentira, porque com Jesus conhecia, sabia para que ele veio e com quem que ele estava lidando. But with Jesus, he tried to use lies because Jesus knew very well for who and what he came for. E também muitas vezes nós ouvimos falar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. And many times we hear that Jesus was 100% man and 100% God. Isso é impossível, That is impossible porque Jesus, quando nasceu aqui nessa terra, ele era 100% homem. because when Jesus was born here on this earth, he was 100% man. E ele venceu Satanás como homem. And he overcame Satan as a man. Porque se ele vencer Satanás como Deus, era fácil. Because if he overcame Satan as God, that would have been easy. 100% é uma totalidade, irmão. Não tem como ser 100% uma coisa e 100% outra. 100% é total. 100% is a total. You can't be 100% and 100%. Se nós disséssemos 50% homem, 50% Deus, fazia sentido, ainda que não seria verdade. If we said 50% man, 50% God, that would make more sense, even though that is not correct. Mas nós ouvimos dizer várias vezes, muitas vezes, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. But we hear that often, that Jesus was 100% God and 100% man. Mas não é correto, That is not correct, não é verdade. and it's not true. Jesus era 100% homem nessa terra. Jesus was 100% man on earth. Tudo que ele passou, Everything he went through, ele passou como homem, he went through as a man, como eu e como você. like me and you. Ele sentia as mesmas paixões, He felt the same passions. ele tinha as mesmas vontades, He had the necessidades, same wills and needs, sede, fome, thirst, hunger, cansaço, tiredness, medo, fear, angústia, tudo isso anxiety. ele tinha. All of this he had. E ele venceu, sendo And he homem. overcame being a man. Nós podemos vencer nele, We can overcome through him porque ele venceu o mundo. because he overcame, he A nossa- won the world. A nossa salvação, nós somos salvos na pessoa de Jesus, porque Our ele venceu. salvation, we are saved in the person of Jesus Porque ele venceu por nós. because he overcame for us. Entendemos aqui uma coisa. Let's understand here something. Antes de Jesus vir morrer por nós, Before Jesus came to die for us, ele era Deus. he was God. Ele é Deus. He is God. Mas o que eu quero dizer But what I want to que say, quando Deus criou a terra, when God created the earth, ele falou com Jesus: he spoke with Jesus. façamos o homem à nossa imagem e Let us semelhança. make man at our image and resemblance. Dá para entender que era mais de uma pessoa. Jesus estava com ele. We can understand from that it was more than one person. Jesus was with him. Então entendemos que Jesus Jesus é Deus, So we understand that Jesus was already. Jesus is God. mas quando Deus enviou ele à terra But when God sent Jesus to the earth para nascer de uma mulher, to be born of a woman, como todos nós nascemos, like we all are, a diferença foi que a mulher the difference was that the woman foi usada pelo Espírito Santo para gerar Jesus. was used by the Holy Spirit to bring Jesus. Mas tudo teve a ver com a mulher, não com ele. Ele nasceu normal. But everything had to do with the woman, not Jesus. Jesus was born of a natural birth, Como nós, humanos, like all of us humans.
Eu estou trazendo isso aqui I'm bringing this here porque muita gente, quando falha, because a lot of people, when they fail, ele quer colocar a culpa. Quando você vai falar de Jesus, Jesus é fácil, Jesus era Deus. because a lot of people want to blame Jesus. Oh, Jesus, that was easy for him because he's God. Mas não, Jesus era homem. But no, Jesus was a man. E a Bíblia disse que Deus o exaltou sobre a terra e sobre o céu e deu-lhe o nome que está sobre todos os nomes. And the Bible says that God elevated him above the earth and the heavens, and his name above all names. Aí nós entendemos que Jesus é um nome comum naquela época, So here we understand that Jesus was a common name during that time, mas Cristo não. but Christ was not. Como Cristo As Christ, é o Messias, that's the Messiah, mas Jesus era o homem. but Jesus was a man. Aqui está falando de duas pessoas também no Apocalipse. Here in Revelations, it talks about two people. Fala dele como um cordeiro Speaks of him as the lamb, e fala dele como leão. and speaks of him as the lion. Como cordeiro era Jesus, As the lamb, it's Jesus. mas como leão era o Messias. But as the lion, it's the Messiah, Esse que veio resgatar a terra e entregar aos homens. the one that comes to claim the earth to give it to man. E Deus não pôde abrir o livro porque, não que ele não tinha poder para isso, mas o reino dos céus é organizado, irmãos. So God himself didn't open the book, Não porque não podia, not because he couldn't, porque ele tem poder because he has the power, but heaven is organized e tem princípios. and it has principles. Por isso, teria que ser um homem, não podia ser um Deus. And that's why it had to be a man. It couldn't just be God. Porque João chorava porque não havia um homem capaz de abrir o livro. And that's why John cried that was not one man worthy to open the scroll. Não disse que não havia um Deus. He didn't say there wasn't a God worthy. Porque para Deus todas as coisas é possível, irmão. Because for God, everything is possible. Ele não poderia como Deus, He couldn't as God, mas ele veio como um homem and he came as a man. e abriu o livro And then he opened the scroll e nos entregou de novo a terra and gave us back earth. e com a terra a salvação. And with earth, salvation. E a salvação, a Bíblia diz assim em Romanos, And salvation, the word says in Romans, se Deus nos deu Jesus Cristo, seu único filho, também não poderá dar com ele todas as coisas? if God gave Jesus Christ his only son, can he not give us all things? A nossa salvação vem por ele, irmãos, é dele e não depende de nós, tudo foi dele. Our salvation comes through him, and it does not depend on us. It comes from him Porque ele é bom. because he's good. E a Bíblia diz assim também, é uma outra história, não vai dar tempo nós entrar por esse And the caminho Bible agora. also says, and it's another story, I'm not sure if there's time. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, If the Son sets you free, verdadeiramente sereis livres. you are free indeed. Muita gente, irmãos, A lot of people proclama o nome do Senhor, proclaim the name of the Lord, grita que é salvo, screams that they are saved, mas ele ainda não é liberto. but they're not free Porque eles não conhecem o Deus que serve. because they don't know the God they serve. Então eles são aprisionados por não conhecer. So they're imprisoned because they don't know him. Porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer as Escrituras. Because the Bible says that we should know the scriptures. Uma vez que nós conhecemos as Escrituras, irmãos, And nós once we vamos... know the scriptures, brothers, Apóstolo Paulo diz assim, Apostle Paul said, enquanto o escravo, o menino enquanto o herdeiro é menino, for as long as the heir is a child,
nada o difere de um escravo. He is no different from a slave. Quando nós sabemos que somos livres, When we know that we are free, nós somos herdeiros e sabemos que somos herdeiros. we are heirs. We know that we are heirs. Sabemos que é nosso. We know that it's ours. Mas quando somos meninos, não sabemos que é nosso. But when we are children, we don't know what is ours. Nós nos portamos como um escravo. We behave like a slave. Isso para nós, salvos aqui dentro da igreja, That for us, we that are saved in the church, portamos muitas vezes com o mundo que não tem a salvação. we behave a lot of times like the world that is not saved. E às vezes o mundo, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. And sometimes, the Bible says the children of darkness are more prudent than the children of light. Eles têm mais mente esclarecida em certas coisas do que nós que deveríamos reinar sobre eles. In certain things, their minds are clearer in certain things than us, and we should be ruling over them. E eles governam muitas vezes sobre muitas coisas sobre nós. And many times they rule over things over us. Eu não quero dizer na questão de patrão, empregado, I'm not talking about, a boss and an employee. mas eu quero dizer com relação à mente, What I'm talking about is the mind, mente de governo. like the government of the mind. Nós temos a mente de Cristo. We have the mind of Christ. Nós estamos aqui para reinar. We are here to reign. Não precisamos deixar ninguém passar por cima, porque nós temos legalidade. We don't need other people to run us over because we have the legal right. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. This is why we need to know the scriptures. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos para que estamos aqui, para onde vamos e de quem somos. When we know the Bible, we know who we're here for, where we're going, and who we belong to. Amém? Amen. Eu espero ter mais tempo para nós discorrermos mais desse assunto. I hope to have more time in the future for us to go over this issue. E eu quero falar mais sobre o reino de Deus I want to talk more about the kingdom of God e falar mais do poder que temos dado por Deus para reinar na terra. and speak more about the power we have that's been given by God to us to govern the earth. Não é um poder que vai nos achar superior a ninguém, It's not a power that makes us superior to anybody, mas é um poder que nós temos para quando o Satanás chegar até nós, nós podemos repreendê-lo na palavra. but it's a power that we have that when Satan comes against us, we can fight back with the word. Amém? Amen. Nós vamos continuar We're ouvindo going to mais a palavra, continue to listen to the word porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. because the Bible says faith comes from hearing and hearing the word of God. Amém? Amen. Vamos colocarmos de pé, Let's stand fazer uma oração. and pray, E alguém vem aqui e canta um corinho. and then you can come up and sing. Pastor, alguém de vocês canta um corinho. Eu vou orar para os dízimos e ofertas. I'm going to pray and we're going to take gifting Porque faz parte do culto, irmãos. because it's part of the service. Eu gosto muito de falar sobre isso I really enjoy speaking about this e falar que aos nossos irmãos que pela primeira vez nos visitam, tá aí o Laí, and to say to the new brothers Visitor. and sisters that are visiting, Laí, Ondina e o Olívio. Olímpio. Laí, Ondina e Olímpio. Que não se sintam constrangidos que nós vamos colher oferta, yes, do not feel forced that we're going to take an offering porque faz parte do culto. because it's just part of our service.
E após eu fazer essa oração para os ofertantes e dizimistas, And after I make this prayer for the people that are doing an offering, eu quero ter a liberdade de chamar a Karen aqui para fazer a oração final I am para taking the todos nós. freedom to call Karen up to pray for us. E depois da oração nós estamos terminando o nosso trabalho. And after the prayer, we will be finishing our work here. O pastor pode vir cantar um corinho? E eu vou tirar a oferta. Lá em São Paulo, no Brasil, a gente escrevia algumas letras de música. Eu vou tentar lembrar uma, tá bom? Que está baseado em Isaías 53. Ver o Cristo ferido e marcado pelos nossos pecados, saber a nossa dor ele sentiu, a cruz pesada carregou e a sua vida entregou para nos livrar do inferno e dar fim ao eterno sofrimento. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Adorar aquele que a morte não venceu e sobre o inferno prevaleceu. Adorar aquele que a morte não venceu e sobre o inferno prevaleceu. O sofrimento e a dor que ele suportou, na cruz venceu, na cruz morreu, mas ressuscitou. O preço foi o sangue que ele pagou. Amém. Amém? Só vou orar pelos ofertantes e logo após a Karen vai estar orando para toda a igreja. Aquele que tiver uma necessidade de oração, irmãos, venha receber a oração, que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aquele que tem uma necessidade, está enfermo, tem alguma dor, tem alguma causa que para os homens é impossível, é possível ao nosso Deus. Venha receber a oração, que Deus tem dado livramentos, grandes livramentos, a grandes homens, através de pequenos oradores, pequenas pessoas de grandes fé, que busca um Deus verdadeiro. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade na tua casa, na tua presença. Eu te agradeço por tudo e eu levanto a minha voz aqui agora para te agradecer e te apresentar esses ofertantes na tua casa, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Nós queremos te dizer que oferta é gratidão por tudo que o Senhor já fez. Nós não damos nada para receber, nós damos porque recebemos. Mas eu sei que a sua bondade, que o Senhor é fiel e continuará abençoando mais e mais pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, e continua nos guardando, abençoando e abençoando o teu povo, abrindo os corações para que eles possam ter mais fome de ti, mais fome da tua palavra e mais fome do teu nome e do teu poder. Amém. Carrie. Obrigado, Laí. Volte sempre. Thank you, Jesus. Father God, I just thank you that you have placed in Geraldo's heart this message to us about our identity and the authority
that you have given us through Jesus Christ. And Father, we know that this is your heart, that we would know our authority, our identity in our Jesus. So, Father, I say, come, Holy Spirit. Just come. Father, I ask that you would just fill each person here, each person watching, that your Holy Spirit would come and that you would cement a foundation of our authority, that we would know who we are in Christ, that we would walk in the authority that you have given to us. Father, that when the enemy comes at us, that we would know who we are, that we would know our authority, and that we would say no to the enemy. So, Holy Spirit, I ask now you would come and touch each person here, that you would show us, that you would speak to us about who you've called us to be, that you would show us how you have called us to walk in the authority that you have given us in Jesus Christ. And Father, I just release your blessing and your favor over your children here, and that you would just move in our lives. In Jesus' name, I pray. Amen. Is anybody having any sense of something they feel like the Lord is saying? Or Okay. If anybody would like some prayer in that area, if you're struggling in that, I'd be happy to pray. A few of us would pray for you, so just let me know. Amen. Ela disse, se alguém sentiu alguma coisa que Deus falou com você, ou se alguém tem alguma necessidade de oração, só falar para ela que ela vai estar aqui orando. Se você sentiu que Deus falou alguma coisa com você no período do tempo que você está aqui dentro da igreja, Deus te usou mostrando alguma coisa, se você sentiu alguma coisa de Deus, que pode se sentir encorajado, vir aqui e entregar a mensagem daquilo que Deus falou ao seu coração. Amém? Deus abençoe todos e que tenha uma noite abençoada e uma semana maravilhosa. E não esqueça, continuaremos orando pela nossa nação. Continuaremos orando pelos Estados Unidos e orando pela paz em Israel. Amém?